Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia! Hoje, sexta-feira, dia 9 de fevereiro, da quinta semana do Tempo Comum, estamos iniciando hoje na nossa comunidade o Festival de Jovens, que está acontecendo aqui em Palmas, Tocantins. Então, você que é das nossas redondezas aqui, quiser participar, ainda dá tempo de ver esses 5 dias de festival na graça de Deus, um momento celebrativo, mas também um grande momento de oração, de intercessão pelo mundo, que também vive o Carnaval, onde muitas pessoas nesse tempo podem se desviar do caminho de Deus. Então a nossa comunidade, não só aqui em Palmas, mas também na nossa casa de Manaus, está acontecendo o Festival de Jovens e em Moçambique. Então é um tempo de grande graça. E no nosso festival nós teremos não só momentos formativos, mas também a alegria de ter a Eucaristia celebrada todos os dias, os engajamentos dos nossos irmãos da Aliança, os nossos jovens da Aliança. Teremos também cada noite artística, teremos show da comunidade de Sementes do Verbo, teremos o musical, teremos uma noite de abertura com palavra do nosso fundador, da nossa moderadora geral e tantas graças. E esse ano tem uma novidade, nós teremos um circuito, que é uma programação especial, é uma surpresa para vivermos junto com Santa Terezinha ao longo desses dias. Então eu deixo o convite aqui para você para participar, você que é do Tocantins, você que é de Manaus. Dá tempo de fazer sua inscrição e de convidar outros jovens para viver esse tempo forte, esse tempo da graça. Hoje a liturgia nos traz na primeira leitura do livro dos Reis. Aconteceu naquele tempo que, tendo Jeroboão saído de Jerusalém, veio ao seu encontro o profeta Aias, de Silo, coberto com um manto novo. Os dois achavam-se no campo. Aias, tomando o manto novo que vestia, rasgou em 12 pedaços e disse a Jeroboão: toma para ti 10 pedaços, pois assim fala o Senhor Deus de Israel. Eis que vou arrancar o reino das mãos de Salomão e te darei 10 tribos. Mas ele ficará com uma tribo, por consideração para com meu servo Davi e para com Jerusalém, cidade que escolhi dentre todas as tribos de Israel. Israel rebelou-se contra a casa de Davi até o dia de hoje. Então, nessa leitura de hoje, vai falar de uma pequena divisão, que foi colocada ali no coração do rei, mas o Senhor sempre foi aquele que trabalhou pela unidade. E eu creio que a leitura de hoje vai fazer uma interpelação no nosso coração, porque o que é que está aqui no coração do rei? Primeiro é dividir, Ele primeiro rasga suas vestes em 10 pedaços e ele vai dizer ao Senhor que ele vai arrancar o reino das mãos de Salomão. Ele só não vai tirar tudo porque, em consideração a Davi, ele vai guardar. Ou seja, havia no coração dele um desejo de desunidade. E hoje a palavra chama cada um de nós e a você, jovem, que está nos acompanhando, participando conosco, a entendermos a importância de vivermos a unidade e a comunhão, não deixarmos que a divisão ela entre no meio de nós, ela entre no nosso coração, porque dividindo faz com que de fato nos afastemos do Senhor e nos afastemos uns dos outros. Então hoje somos interpelados a nos perguntar quais são os momentos que eu vivo uma profunda divisão, tanto de forma externa, divisão na família, no trabalho, na casa de aliança, no grupo de jovens, mas também as divisões interiores que nós podemos carregar. A divisão entre fazer a vontade de Deus e fazer a sua própria vontade, em buscar a santidade ou se deixar ser levado pelas coisas do mundo. Então hoje o convite a cada um de nós é buscarmos um coração unido, um coração reto, que de fato não busca uma divisão, mas busca essa unidade, busca de fato não se rebelar, porque foi isso que aconteceu com o povo de Israel. A própria palavra vai dizer: Israel rebelou-se contra a casa de Davi até o dia de hoje. Então peçamos ao Senhor a graça de não sermos rebeldes, de não nos rebelarmos contra o Senhor, nem contra uns aos outros, entre os irmãos, mas de buscar esse coração que é unificado. O salmo de hoje é o Salmo 80. Ouve, meu povo, porque eu sou o teu Deus. Em teu meio não exista um Deus estranho, nem adores a um Deus desconhecido. Porque eu sou o Senhor teu Deus e teu Senhor, que da terra do Egito te arranquei. Mas meu povo não ouviu a minha voz, Israel não quis saber de obedecer-me. Deixei então que eles seguissem seus caprichos, abandonei-os ao seu duro coração. Quem me dera que meu povo me escutasse,
que Israel andasse sempre em meus caminhos. Seus inimigos sem demora humilharia e voltaria minha mão contra o opressor. Então, na leitura de hoje, no Salmo de hoje, vai fazer esse convite de escutar o Senhor e de lembrar, ouve meu povo, porque eu sou o teu Deus. De lembrar que o Senhor, Ele é o Deus de cada um de nós e que no nosso meio não deve existir nenhuma divisão. O salmista vai dizer, em teu meio não exista um Deus estranho, nem adores a um Deus desconhecido. O que faz a divisão é buscarmos outros deuses. E hoje, quais são os deuses que o mundo nos oferece que vai dividir a nossa relação com Deus? E o convite do salmista hoje é de voltarmos rapidamente. E ele vai lembrar que Israel não quis obedecer à voz do Senhor. E o convite hoje da palavra é devemos todos obedecermos ao Senhor. Todos nós somos convidados de fato a escutar a sua voz, a obedecermos o Senhor e unirmos a Ele dia após dia. E aí o salmista diz, quem me dera que meu povo me escutasse, que Israel andasse sempre em seus caminhos. Peçamos ao Senhor de escutar a sua voz, de não sermos como Israel, que tapou os ouvidos à voz de Deus e que se rebelou, mas ao contrário, sejamos homens e mulheres que escutam a voz do Senhor a cada dia e que busca entrar no caminho de Deus. O evangelho de hoje é retirado do evangelista São Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse as mãos. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida, colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse, Éfata, que quer dizer, abre-te. Imediatamente, seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém. Mas, quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados, diziam, ele tem feito bem a todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Primeiro, o convite desse evangelho de hoje é nos abrirmos. O evangelho vai narrar a cura, que Jesus vai fazer a um homem que estava mudo, com a língua presa, e Jesus vai dizer, Éfata, abre-te. Hoje o Senhor também quer abrir os nossos lábios, abrir a nossa boca. Nós estamos muitas vezes mudos, calados, fechados à vontade de Deus e até mesmo à evangelização. E somos convidados a entrar neste movimento. Um verdadeiro discípulo missionário, um verdadeiro membro de aliança, um verdadeiro jovem sedento de Deus, ele traz dentro de si um fogo devorador, anunciador de evangelização. Então somos convidados hoje a nos abrirmos, abrir os nossos lábios, abrir o nosso coração imediatamente, para que possamos de fato sermos verdadeiros evangelizadores. E o evangelho vai mostrar que quanto mais Jesus pedia que eles não espalhassem, que eles não contassem a ninguém os seus milagres e as suas curas, mais ainda, aqueles que eram curados e mesmo os discípulos anunciavam os seus benefícios, anunciavam o bem que o Senhor tem feito. Então, assim como o Senhor tem feito bem a muitas pessoas, também somos convidados a fazer o bem, a espalhar a bondade uns com os outros, a sermos homens e mulheres diferentes, com um coração que espalha essa bondade, essa benevolência e que é impulsionado nessa evangelização, a abrir os nossos lábios e a anunciar. Então, que neste dia, cada um de nós saiamos daqui dessa Lex Divina inflamados pela palavra do Senhor e com um desejo ardoroso de anunciar a palavra de Deus, de abrir os nossos lábios e evangelizar. E a melhor forma para isso é a cada dia meditando a palavra. Por isso é o convite da Lex Divina, dessa leitura orante da palavra de Deus. Se a cada dia nós meditamos a sua palavra, nós somos pessoas inflamadas pela palavra de Deus e por isso somos verdadeiros evangelizadores. Não temos medo de anunciar. Então eu deixo o convite para você que ainda não tem o compêndio, que não tem a Lex Divina, de adquirir o compêndio e ser fiel diariamente a essa leitura orante, a essa palavra de Deus que transforma, que nos cura, mas que também nos envia como verdadeiros discípulos missionários, evangelizadores da sua palavra.
Então você que está acompanhando o Festival de Jovens, eu desejo um belo festival, um bom início de festival neste dia e que Deus os abençoe.